Fala, negada, beleza? Tamo aí de novo. Pessoal, é o seguinte, um dos assuntos mais recorrentes, que tem mais dúvidas na criação, né, de pássaros em geral, mas em especial de periquito, é qual a melhor maneira de reprodução, né? O que é melhor a gente fazer para o passo a passo para a gente ter uma reprodução melhor entre os periquitos, né? Bom, então aí, como muita gente me perguntou sobre isso aí, sobre a minha experiência, porque eu tenho mais de 10 anos que eu crio, né? Então, eu vou dar só umas dicas básicas e importantes aqui para o pessoal aí que tiver o interesse, beleza? Bom, a primeira coisa que a gente vai ver é o seguinte: há dois tipos de opção que a gente tem de fazer a formação dos casais. Um, gaiola. Dois, colônia. Né? E aí a gente vai escolher qual desses que a gente vai utilizar. Né? Há benefícios e malefícios em todos eles. Tá? Não tem que falar assim, esse é melhor, aquele é pior, ou coisa assim. Não tem jeito não. Eu gosto mais de gaiola, né? Porque você controla melhor. Agora, tem 1001 outros fatores que podem facilitar no caso de você criar em colônia, né? Em viveiro. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: ter certeza que o que a gente, se for colocar na gaiola, ter certeza que o que a gente colocou lá é um casal formado e não só um macho e uma fêmea, né? Então, para a gente ter certeza, a gente vai sempre estar vendo ali se o macho e a fêmea se vão trocando carinhos, se o macho fica mais assanhado, indo de um lado para o outro, quando vê a fêmea, quando ele começar a trocar comida com a fêmea. Né? Então, na gaiola tem essa vantagem aí. Você vê que o casal está fazendo isso aí, provavelmente ele formou um casal. Não é só um macho e uma fêmea. Eles formaram um casal. Então aí você pode colocar o ninho, né, na gaiola lá e deixar e ficar sempre observando para ver qual que vai ser o andamento. Né? Se mesmo assim não formou um casal, ficou 2, 3 meses e não começou a reprodução, eu acho que você já pode trocar. Coloca ou um outro macho ou uma outra fêmea no viveiro, no caso, ou na gaiola. Então, se você optar por gaiola, o ideal é escolher uma gaiola não muito pequena, né? Porque para evitar o estresse do casal, né? Porque uma gaiola muito pequena, eles se sentem muito acuados, muito presos e pode dar eles podem refugar, vamos dizer assim. Então, escolhe uma gaiola retangular, maiorzinha um pouco, de pelo menos uns 70 centímetros de comprimento, que ajuda bastante. Esse é um ótimo passo para começar. Tá? Não tem muita coisa de se observar em criar na gaiola, não. Né? É basicamente isso aí mesmo. Agora, criando em colônia, no viveiro, por exemplo, tem uma vantagem que colocou lá 3, 4 casais, eles vão se escolher. A gente só vai observar para ver qual que foi o casal, como é que tá, se está tudo ok, e aí é só observando. E a vantagem também é que você vai ter um ambiente só para você limpar, para trocar comida. Você não vai precisar em 4, 5 gaiolas estar dando essa manutenção, né? Vai ser em uma só, no caso no viveiro. Uma dica coloque os ninhos sempre na mesma altura. Por quê? Porque as fêmeas vão sempre optar pelos ninhos mais altos. Então, se você colocar os ninhos em várias alturas diferentes, para ficar mais bonito, para ficar mais legal, para ficar mais estético, a chance das fêmeas brigarem por aquele mesmo ninho é muito grande. Então, fazendo assim, você evita esse problema, né? Ou então, uma outra dica interessante coloque mais ninhos do que a quantidade de fêmeas que tem. Né? Você tem 3 fêmeas, coloque 4, 5 ninhos. Tá? Sempre 2 ou 3 a mais. Né? Porque aí você tem opção, elas têm a opção de buscar, no caso, os ninhos. Por exemplo, eu coloquei 2 casais aqui só em uma gaiola. A gaiola até que não é pequena não. Essa aqui, ó. Gaiola compridinha, tem 90 centímetros. E coloquei um ninho de um lado, o outro ninho do outro lado.
chegou numa altura que as duas fêmeas escolheram o mesmo ninho. Beleza, mas só uma que ficou lá dentro. Mas depois que ela já tinha botado, já estava com 6 ovinhos lá dentro, a outra fêmea resolveu tomar conta daquele ninho. E elas quebraram o pau. Brigaram muito, ao ponto de quebrar 4 ovos. Aí só nasceram 2 filhotes. Todos já estavam galados, já estava próximo já da data de nascer o primeiro. E elas brigaram. O que eu fiz? Tirei o outro casal. Né? Na verdade, eu separei a gaiola no meio, que eu não tinha o viveiro pronto ainda. E aí resolveu. Essa mesma fêmea que bateu na primeira, por causa do ninho, quando eu coloquei no viveiro, coloquei 5 ninhos. E só, acho que se não me engano, só 3 casais. Pois essa mesma fêmea pegou essa lutina e bateu nela até. Eu falei, bom, eu acho que assim não vai ter jeito não. Ou você vai colocar ela num viveiro, numa gaiola sozinha, ou então dispensar, né? Que foi o que eu fiz. Eu dispensei ela, passei para um amigo. Tá? Bom, aqui e outra coisa é o seguinte. Ninho, dá sempre preferência em um ninho maior. Tá? Um ninho mais grandinho. Por quê? Porque os ninhos muito pequenos, imagina uma fêmea que colocou 6, 7 filhotes. Os filhotes vão ficar pisoteando um no outro, né? Corre o risco do grande ficar em cima dos pequenos, eles ficarem com aquele probleminha na perna, com a perna sempre aberta, né? E aí você vai ter que ter aquele trabalho de juntar para fechar, né? Então, esse é um problema. Então, usa um ninho padrão, aquele de 13 centímetros de altura, 28 de comprimento e 15 de largura. É um tamanho bom para uns 6, 7 filhotes. Quando eles começar a crescer, que começar a ficar pequenos, já vão estar no ponto de sair do ninho, tá? E aí a gente normalmente colocou o ninho, a gente coloca uma serragem lá dentro, nos dois lados do ninho, e deixa a fêmea resolver do jeito que ela quiser lá. Normalmente ela vai pegar a serragem, jogar para fora, vai arrumar do jeito dela. A serragem é boa, que ajuda a manter a temperatura e absorver as fezes, né, dos filhotes quando eles saírem do ninho. No período da postura, quando a fêmea estiver botando, ela perde muito cálcio, né? Então é aconselhável a gente estar sempre reforçando a alimentação dela, colocar uma pedra de cálcio, osso de sêbia, ovo, casca de ovo triturado, é muito bom, tá? E sempre também reforçar a alimentação geral, né? Porque ela se sente mais confiável, de como não está faltando alimento, tem alimento de sobra, ela vai ficar mais botar mais tranquila, né? E criar os filhotes, né? Então aí você pode dar tudo que eles gostam, maçã, frutas em geral, né? Frutas e legumes, milho verde, ovo cozido, jiló, couve, coentro, cenoura, beterraba, isso tudo eles gostam. Claro que uns gostam mais, outros menos, mas aí é só reforçar a alimentação nesse período, que é bastante bom para eles, né? O ideal é que seja dado sempre na primeira hora da manhã, né? Até para reforçar esse desgaste que a fêmea tem, e também os filhotes, né? Para aumentar os nutrientes no que ela está passando para os filhotes. Uma outra dica é, quando você for fazer essa criação, opte por colocar o ninho ou o viveiro, a gaiola no caso, ou o viveiro, sempre num lugar com pouca movimentação ou pouco barulho, tá? Eles gostam de menos, não é um lugar que fica passando gente o tempo inteiro, né? Quanto menos, melhor. Os filhotes, quando a fêmea botou os ovos, que ela começar a chocar, eles começam a nascer de 18 a 20 dias depois desse período, tá? E se você quiser deixar esses filhotes mansos, muita gente quer um filhotinho para criar separado, para criar manso, é só a partir do 15º ou 20º dia começar a pegar eles todo dia na mão. Pega um pouquinho, tira, fica aí com eles 10, 15 minutinhos na mão, depois volta e coloca no lugar de novo. Eu amansei 2 aqui desse jeito, esses 2 que sobraram da ninhada que foi quebrada, né? E esperar que os filhotes abram os olhos para começar a limpar o ninho, né? Ou um pouco antes, caso haja muito cocô mole. Limpar, assim, se o cocô estiver seco, eu nem limpo, né?
Depois que nasceu todo mundo, eles estão empenadinhos, aí se tiver muito cocô lá sequinho, eu vou e tiro, coloco uma serragem, mas não necessita. Se o cocô tiver tudo sempre limpinho, sempre sequinho, tudo, nem precisa de fazer isso, tá? Que eles se resolvem por si só. Uma das últimas dicas aí que eu tenho para dar para vocês é o seguinte: sempre ter atenção com o casal e os filhotes, né? Porque a fêmea vai querer voltar a botar. Então ela pode querer bater nos filhotes ou jogar eles para fora do ninho. Então tá sempre de olho para ver se isso não está acontecendo. Deu 30 dias, já está mais ou menos na hora deles saírem do ninho. Se eles não saírem sozinhos, por exemplo, eu gosto de fazer o seguinte: todo dia eu tiro eles do ninho e coloco na gaiola e deixo lá embaixo. É bom que eles vão vendo os pais alimentando e vão se acostumar, né? E quando você vê que eles já estão comendo semente, já é a hora de tirar eles para colocar numa voadeira ou colocar do jeito que você quiser. Beleza? E por último, deixar o casal sempre 2 ou 3 vezes no máximo acasalar por ano, né? Porque senão eles se desgastam demais. Eu gosto de deixar só 2 vezes por ano, mas até 3 é tranquilo. 3 vezes eles acasalaram, aí você tira o ninho. Eles podem continuar no mesmo local, né? Não sei qual que é o ambiente que cada um tem. Tira o ninho e deixam eles descansarem. Aí 2 meses, 3 meses, né? Aí depende de como você vai fazer essas 3, vai deixar eles criarem 3 vezes. Beleza? Então, é basicamente isso aí. Acho que já falei até demais, mas também é tanta coisa, né? E ainda vai faltar muita coisa que a gente poderia falar aqui. Tá bom? Mas é isso aí então. Aí não esquece, quem puder ajudar a gente aqui com aquele curtir, dar aquele like. Agradeço bastante. Beleza? Abração para todo mundo e até mais. Valeu, fui.